Start. 2, 1. Booster ignition and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Bom dia! Bom dia! Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Papo Estelar, episódio YT. 39. Será que é 39? Agora eu não lembro mais. É 39, porque no último a gente falou alguma coisa de biscoito. Olha, isso. Não. Com chá. Quietinho. E hoje a gente vai falar sobre um caso que tá bombando por aí agora, que é o caso Caieiras. A gente vai explicar com calma, mas antes de começar a pensar, a vir aquela sementinha na nossa cabeça pra gente começar a explicar, a falar sobre. A gente vai pedir pra você mesmo, nos siga, nos dê like, nos compartilhe. Nossa, mas você tá agressivo, né? Nos compartilhe. Nos compartilhe. Deixa o seu like, se inscreva, segue a gente no Instagram, @papo.estelar. E não esqueça de seguir o nosso ETzinho muito ligeiro. Ih, hoje ele demorou. Tá com delay. Tá com delay hoje, Dodô. Tava mexendo no pipi. Tava coçando o saco, Tava né? coçando, que eu sei. Não, brincadeira, gente. Então, assim, ó. Inscrevam, siga todo mundo. Literalmente o mundo inteiro. Daí você não vai conseguir ver teu feed mais, né? Não, mas com nós juntos, né? Não, beleza, segue nós aí, mas... Então tá, Mandinha, você quer começar? Começar contando pra vocês aqui sobre o caso Caieiras. Vamos lá? Vambora. A cidade de Caieiras, na Grande São Paulo, com cerca de 102 mil habitantes, vive um mistério. O que teria caído na noite de 13 de junho de 2022? Seria um meteorito? Ou seria um OVNI? O que você acha que era? Era uma bolinha de golfe? Um balão de festa julina. Ou tudo pode ter sido apenas, né, uma enorme sucessão de fatos isolados e boatos que culminaram na formulação de mais um misterioso caso ufológico? Será? Agora não sei, vamos ver. Segundo relatos das testemunhas, tudo começou com um estrondo, né, que deu para ouvir literalmente na cidade inteira. E muitas pessoas, né, que ouviram, elas estavam fora de suas casas e viram um OVNI voando e posteriormente caindo, né? Não pode ser. Não pode ser, né? E o estrondo ouvido coincide com o momento do choque do OVNI no solo, né? Então, tipo, tem testemunhas oculares, tem gente que só ouviu mesmo. E aí eles falam que tava batendo ali o momento do barulho com a queda do OVNI, né? Não sei, será? O momento do barulho. O momento do barulho, exatamente. E a queda só foi um momento do barulho mesmo. Foi um momento do barulho. E para surpresa de todos, né, da região, algumas testemunhas disseram que 2 seres foram em direção à cidade mais próxima, adentrando em áreas mais populosas da cidade, pois estariam fugindo do exército que cercou a pequena cidade, né? Que supostamente o exército queria capturar essas pequenas criaturas. E assim, né? Esse caso é meio doido, né? Mas muito interessante, né? De qualquer maneira. Porque não acaba por aí, obviamente, né? Até porque a gente nem começou. Exatamente, Tem muita coisa envolvida nessa história, né? Inclusive a parte mais interessante que pra gente, assim, que há relatos de pessoas que viram esses seres vagando pela cidade e o modo que elas descrevem, assim, esses seres ocorrido é surpreendente, né? E seria como se eles estivessem planando a uma certa distância do chão, como se eles estivessem flutuando, assim. Sim. Outros relataram como se estivesse, tipo, em cima de uma esteira, né, e tal, que eles não caminhavam, assim mesmo, eles só flutuavam. Planavam. Exatamente. E para os moradores que estão se manifestando nas redes sociais, né, essa cidade acredita que esse caso poderia ser um Varginha 2.0. E o mais engraçado é que isso não está sendo noticiado, assim, de uma maneira legal, assim mesmo, em nenhum meio de comunicação considerado convencional. E esse caso tem alguns... foi em junho, né?
13 de junho. 13 de junho, então, tipo, já tem um tempo, né? Quase um mês aí que aconteceu. E, no entanto, a movimentação na cidade ainda é considerada bem alta para os padrões dessa cidade, né? Que seria uma cidade um pouco menor, assim. Tem uns relatos muito doidos que eu vi, que umas pessoas estavam relatando que viram 6 seres. Cara, imagina, 6. Só faltou o Silvio Santos chegar lá e perguntar a caravana da onde. Cara, é tipo... muito ser. Eu acho que mexe um pouco com a parte imaginativa, remete um pouco o Domingo Legal, né? Pode Saudoso ser. Gugu. Saudoso Gugu, Né? coitado. Então, assim, eu acho que é aquela coisa, sempre que acontece algo relativamente interessante na cidade, a gente tem que sempre cuidar com o diz que me diz, as pessoas que, né... Porque isso acontece mesmo, Claro, né? aqui a gente vai apresentar um pouquinho mais dos fatos, assim, no sentido de que tem pesquisadores, ufólogos que moram na região, que estão conduzindo entrevistas, assim, de um grupo bem conhecido. A gente vai falar sobre isso depois. Mas a gente tem que cuidar. Porque é aquela coisa, por exemplo, até certo ponto eu acredito em muita coisa do ET de Varginha e tudo mais. Só que as pessoas que dão relatos que não parecem bater muito com a realidade, assim, não a realidade, porque nada disso parece realidade, acabam, de certa forma, distorcendo, atrapalhando. Sim, exatamente. Né? Então, assim, eu vou começar do começo, obviamente. Por favor. E é o início do ocorrido. Uau! Então, gente, naquela noite de 13 de junho, entre 20 e 21 horas aproximadamente, alguns moradores da região do Alambique, na divisa com o bairro de Morro Grande, que abrange uma grande área de mata, né? Eles ouviram um forte estrondo que parecia vir de uma área inabitada. Algumas dessas pessoas, né, acionaram a polícia militar pensando tratar-se de uma queda de uma aeronave de tão alto que foi... O barulho, né? Não sei se pensaram que era avião ou de um helicóptero, mas de uma aeronave, né? Rapidamente, perfis, páginas, blogs, usuários em geral, assim, da cidade, começaram a comentar o episódio nas redes. A página do Facebook Caieiras SP, Aqui Se Fala a Verdade 2, porque a primeira caiu, porque o Facebook é dessas mesmo. Eu também já tô na minha quinta. Já tô na quinta já. Então, foi uma das primeiras páginas a dar o alerta, se não a primeira, né? Inicialmente, o episódio era tratado como uma queda de uma aeronave. Porque todo mundo pensava que realmente era, né? E por esses comentários de postagens na rede, as pessoas da cidade decidiram alertar também, outras pessoas decidiram alertar órgãos competentes sobre essa ocorrência, né? Sim. Porque muitas pessoas que testemunharam o ocorrido viram uma luz aparentemente longa, assim, né? Caindo, né, na mata, né? Então... fora que tem muito testemunho do estrondo, então... O barulho em si, muitas né? pessoas não viram, porém escutaram, né? Então já é um indício de que foi realmente bem alto, foi um pouco atípico, né? Então a maioria das pessoas achava se tratar de uma queda, de um helicóptero, até mesmo de um avião, que nem eu falei. E foi então que as autoridades chegaram no local da queda por meio de um helicóptero, provavelmente o Águia. O Águia. O Águia de São Paulo, né? Para vasculhar a região. Enquanto acontecia essa varredura feita pela polícia e exército da região, alguns moradores que viviam naquela área gravaram vídeos desse momento. Alguns desses vídeos, eles foram capturados por moradores bem próximos do local e outros mais de longe, né? Um pouco mais distante. E ainda bem que não acharam nada. Imagina se eles encontram um ser e prendem ele naquelas macas de transporte de helicóptero e acontece que nem aquela senhora que foi resgatada e sai girando. Coitado do ET. A senhora parecia um Beyblade. Sim. Não dá, eu não confio na engenharia humana. Não se eu fosse um extraterrestre, eu não confiaria na engenharia humana, né? O que eu sei é que a Defesa Civil e Guarda Municipal confirmaram terem se dirigido à região para, em primeira mão, relatarem que nada havia sido encontrado. Claro, né? Nada acontece. Então, assim... Feijoada. Feijoada. O Corpo de Bombeiros, que postou comentários na rede, né, no Twitter, na sua conta oficial, né, que é Bombeiros PM ESP, negou qualquer ação na região, tweetando a seguinte frase: até o momento não consta nenhum atendimento para a queda de aeronave pelo Corpo de Bombeiros da PM e ESP. É assim que eles falam? É a voz do computador.
a voz do É computador o texto essa. colocado naqueles negócios que lê, assim, de inteligência artificial. Achei que ia ser tipo a voz do Google, assim, até o momento não consta nenhum atendimento. Não, mas seria ótimo. Mas poderia, né? Poderia, né? Mas a resposta oficial apenas ajudou a espalhar ainda mais a notícia e o caos. E dar início ao ar de mistério em torno do episódio. E então os comentários perguntando sobre o que realmente se tratava começaram a se intensificar. Porque daí o pessoal começou a ficar doido de verdade, né? Como assim não? Eu vi 3 helicópteros da polícia lá. Como assim não tem nada? Como não tem nada? Como assim? Sai Mas fora, agora né? a gente entra numa outra parte, assim, que é a questão do dia seguinte, né? Uhum. Onde muita coisa ali ocorreu também. Vou começar a contar pra vocês. E foi a partir daí mesmo que a coisa começou a endoidar de verdade. Ixi. O ocorrido, que já estava repleto, né, de imprecisões e relatos com horários divergentes, por vezes parecendo nem se tratar, assim, do mesmo fato, ele estava ganhando ares de conspiração agora, né, nesse dia seguinte. E com a divulgação de um vídeo de um morador de Caieiras, sabe aquele vídeo do comboio do exército? Esse vídeo aqui que começou a gerar um caos na muvuca. E aí no vídeo é possível ver 6 caminhões do exército, 5 deles com as capotas abertas, né, mostrando soldados sendo transportados e tal, e um 6º fechado. Seguidos por uma ambulância da corporação, e aí eles teriam passado pela cidade, né, no bairro de Laranjeiras, esse local que era bem próximo, né, do local dessa suposta queda. Mas aí... Eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria muito forte. Ninguém nem mencionou até o momento. Diga. Tinha 5 caminhões que estavam cobertos. Esses Sim. caminhões iam levar os milico, né, do exército. Descobertos, O no descoberto, caso. Sim, isso, desculpa, E um coberto, Sim. onde estavam os extraterrestres. E a ambulância era para fazer os curativos, porque ia rolar o Clube da Luta Interespacial no... Isso que eles queriam fazer, então. diretamente do interior de São Paulo. Clube da Luta Interespacial. Imagina que doideira. Carambolas. Não é mentira, porque só com o poder da mente eles já Ele já explodia a nossa cachola. prau na gente, né? Mas Já. seria legal um clube da luta, assim, entre o humano versus alienígena, assim. Eu acho que o... Se eles não pudessem usar alguns dos seus poderes, só se fosse sair na mão, a gente ganhava, né? Eu também acho. Dependendo se fosse os Greys, por exemplo. Olha, eu acho que a gente tá falando muito sobre isso, que não faz sentido nenhum, porque isso não é real, a gente tá brincando. Ai, deixa a gente viajar um pouco. A vida é tão séria. Deixa eu imaginar um clube da luta, DT versus humano, por favor. Me deixa sonhar um pouquinho. O evento do século. Evento do século. E nas diversas postagens sobre o tema, né, que já se espalhavam pelas redes sociais, muitos internautas questionavam a possibilidade de um acobertamento das Forças Armadas e, como a gente falou antes, não demorou até aparecer esses comparativos entre os fatos de Caieiras e o episódio de Varginha, né? Que também é muito similar ao caso de Magé, no Rio de Janeiro. Onde algumas pessoas relataram ter visto essas luzes, né, e tal, noturnas, pouco antes de uma explosão, numa região da propriedade da empresa fabricante de armas IMBEL. E algumas testemunhas disseram saber que o exército teria ocupado um imóvel na cidade, nas proximidades da suposta queda. Um morador da região disse nas redes sociais: "Todo mundo sabe." O quê? O quê? Só ele sabe que todo mundo sabe, entendeu? Porque ninguém sabe de nada. O Platão nasceu nessa cidade. Não, ele falou que todo mundo sabe que o exército estava de butuca. Né? Tava ali acobertando as coisas, Não, né? tava ali escondido. Eles estavam numa propriedade. Depois a gente vai voltar a falar pra ver onde que tá, porque os caras sabem até o ponto comercial. Eles ficaram num pontinho comercial lá. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Então, o que dizem os ufólogos? O que eles dizem? Óbvio, né? Não, tô brincando. Mas sim, né? Basicamente isso. Bom, como os veículos de comunicação de mídias tradicionais deixaram a gente no escuro em relação aos acontecidos em Caieiras, obviamente a sucessão de eventos atraiu a atenção de grupos de ufologia que passaram a investigar essa ocorrência. Um desses grupos, né, chamado Grupos de Estudos e Pesquisas Ufológicas Rio Preto. A gente vai chamar, a partir de agora, eles de GEPURP. GEPURP. Então a gente vai chamar, daí a gente usa sempre o mesmo nome para o pessoal não se perder. Então eles vêm tentando entender melhor o caso. Em um longo relato que foi publicado na página oficial do Grupo GEPURP,
apresenta o cenário apurado por 3 de seus integrantes que moram na região. Né? E o grupo GEPURP disse: na região de Caieiras, São Paulo, temos 3 membros que moram nessa região e conhecem bem os arredores. Todos em processo de investigação e que, não eles estavam em processo de investigação do fato, né? Devido à grande repercussão envolvendo até o exército. Então, as testemunhas que deram os relatos pediram sigilo. Sim. Né? Inclusive, eu acredito que os pesquisadores também pediram sigilo. Muito provavelmente, né? Tipo, ninguém quer se mostrar... Assim, né? Exato. Perigoso, né? Então, os pesquisadores do GEPURP foram os primeiros a notar a divergência dos horários nos relatos e também foram os primeiros a divulgar de forma um pouco mais consistente, né, os relatos de avistamento de objetos voadores não identificados, próximo das 10 da noite do dia 13 de junho. Vale lembrar que a maior parte dos relatos que foram levados em consideração são aqueles que descrevem o ocorrido entre 8 e 10 da noite. Sim. Tudo que é fora disso já descarta, porque não pode ser. Não é real. Então, assim, uma testemunha identificada pelo grupo como MS, então os sobrenomes e nomes foram, né, preservados, né, informou que a queda do objeto principal ocorreu às 8 horas do dia 13/6. Na maioria dos casos, as luzes assumiram um formato de bólido avermelhado. Bólido é aquele formato circular, quando a gente vê como se fosse uma ponta, assim, por exemplo, um cometa com uma cauda, assim, um rastro. Sim. De qualquer coisa que seja, né? Então, cerca de 5 testemunhas localizadas pelos pesquisadores relataram ter observado objetos logo antes da suposta queda. Embora no relatório os horários de observação de cada uma dessas testemunhas não sejam precisos. Então, pelo menos 2 delas alegaram ver não 1, mas 2 objetos em direção à região da mata. Segundo um dos relatos recebidos pela GEPURP, um dos objetos teria caído ao lado da serra, né? E outro seguiu em direção ao Ovo da Pata, uma região com muita área de mata que é um pouco mais adiante da onde esse primeiro colapso de algum objeto voador identificado teria caído. Acontecido, né? Ali, Por falar de ovo de pato, eu lembro daquela pergunta. E eu vou te fazer essa pergunta. Ai, meu Deus. Se um pato sobe numa casa e põe um ovo bem no meio da telha, imagina bem, ele tá literalmente 100% centralizado. O ovo cai pra direita ou pra esquerda? Eu acho que o pato não põe em ovo. Ou põe... Não. Hoje você escapou. Como que pato tem filhotes? A pata? Não, tá, mas ela não põe ovos? Põe ovos. Ah, daí, no caso, o pato não. Aí ele assume. Ah, entendi, a paternidade. A paternidade do pato, tá, entendi. Paternidade. Casal B nos contrata, Casal B. Não, mas agora a gente vai falar, você vai falar sobre os seres. Agora o bicho começa a pegar. Vamos falar sobre... Agora a gente vai falar sobre os seres, cara. Agora a gente vai chegar na carninha. Agora a gente tá chegando, né, numa outra fase ali do caso, onde agora começa a ficar ainda mais interessante, agora que a né? gente já explicou o conceito das ocorrências, agora a gente vai entrar na parte um pouquinho mais cabulosa. Vamos lá, né, sobre os seres que foram vistos. No relatório da GEPURP, eu acho muito engraçado essa sigla, GEPURP. De Purple. De Purple. Também apresenta de forma mais detalhada e estruturada outro boato que já estava circulando, né, entre os comentários das primeiras publicações locais sobre a ocorrência em Caieiras, né, de que 2 criaturas de aspecto humanoide teriam sido observadas nas proximidades do local da suposta queda. Uma mulher que testemunhou, né, o ocorrido é identificada apenas por suas iniciais, PO, pelo medo de sofrer alguma consequência, né, como a gente já explicou anteriormente. Ela disse estar muito próximo ao local, estava, né, muito próximo ao local com um amigo e que teria observado... Calma. E que uma menina estava fazendo no mato às 8 da noite com amigos. Você não sabe se era uma menina? A PO pode ser... Era. Era uma garotinha? Era uma garota. Não, garotinha não, era uma garota adulta. Por favor.
Era uma menina de acima de 18 anos. Aham, tipo, mais nova, assim, né, e Acho tal. que Porque poderia ter sido... Tava dando beijos? Beijo boca. Tava dando beijo boca, Tava. né? Uhum. Tem mais de 18? Provavelmente, então tá tudo certo, entendeu? Ela tava lá com os amigos e tal, e ela, né, falou que teria observado a queda e prontamente corrido, né, na direção do acontecido. Aí a testemunha disse, abre aspas, assim que cheguei ao local, vi um grande fumaceiro, como uma névoa, e fiquei receosa. Fiquei de longe buscando ver algo. Foi quando apareceram 2 pessoas correndo de modo estranho, como se estivessem deslizando em uma esteira. Um deles, de altura comum, com uma espécie de tatuagem enorme no braço, e outro ser enorme com mais de 2 metros o ajudando. E tá contando, né, fecha aspas, tá contando essa moradora. Olha, pela descrição disso aí, não parece que serem seres extraterrestres, sim, não, mas 2 caras que estavam malhando na academia. Pô, um tava ajudando o outro, tinha tatuagem. Bracinho esteira. fechado. Pô, Monstrão, né, meu? Os extraterrestres querem virar monstrão. 37 anos. Imagina o ETzinho. Tá malhado, tá Nervoso, malhado. Porque eles nervoso. malham o cérebro, né? Daí sentiram falta de ter uma Eles estavam musculatura. treinando pro clube da luta. Meu, tudo faz sentido. Agora eu acredito no clube da luta. I want to believe. I want to believe. Mas segue lá, então. E segundo a testemunha, esse ser maior, ele tava vestindo uma roupa clara e algum tipo de capa, assim, né? Um sobretudo e tal, que era prateado claro. Então era uma coisa meio brilhante ali. E não há detalhes sobre a qual distância, né, eles estavam, onde veio, né, a luz, mas a testemunha teria informado que minutos após o encontro, um grupo de soldados usando um tipo diferente de farda subiu na mata, né, na mesma direção dos 2 seres. E chamou a atenção das testemunhas um tipo de bastão ou lanterna, né, de cor vermelha, que deixava tudo bem claro e destacado à frente de onde iam, né, os supostos soldados ali no caso. Infelizmente, não há registros de fotos e vídeos desse momento, esse né? bastão vermelho aí é tipo uma lanterna? Talvez seja algum tipo, Aquelas sei lá, que vê resquício de alguma coisa, tipo aquela luz negra da vida, será? Pode ser, talvez, mas vermelho. Os caras devem ter uma tecnologia que talvez a gente não saiba ainda. Ou era um sabre de luz. Bom, Pode ser também, não sabemos. aí ia ficar desleal o clube da luta, né? Mas tudo bem. Vamos agora falar o que o exército, a resposta oficial do exército. Essa é boa, né? Essa é boa. Vou até pegar uma pipoca. Né? Questionado sobre a movimentação que o exército estava exercendo ali, foi registrada pelo vídeo, onde aparece aqueles 6 caminhões, tudo mais, né? 5 deles com a capota aberta, aquele que a gente falou, né? E o exército, questionado sobre isso, emitiu uma nota, uma resposta, no dia 1º de julho. Ia ser 1º de abril. Né? Em atenção, eles falaram assim, Abre aspas. abre aspas, em atenção à solicitação formulada por meio de mensagem eletrônica, e-mail, cara, pelo amor de Deus. O Comando Militar do Sudeste informa que no dia 14 de junho de 2022, o Exército Brasileiro não realizou nenhuma operação militar na cidade de Caieiras, São Paulo, tendo em vista a cidade de Caieiras estar na rota entre a capital paulista e a cidade de Jundiaí, onde há unidade militar do Exército, o tráfego de viaturas ocorre eventualmente em deslocamentos administrativos entre essa cidade. Caramba, hein? Basicamente mandaram um nada acontece feijoada ou um vulgo azar é verão e até mesmo é verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete. Mandaram o que quiseram. Tipo, os caras não vão assumir, assim, sabe? Eu acho que nem adianta. E é porque é, né? Nem adianta a gente ficar querendo, tipo, por que eles não falam? Não foge. Por que eles não falam? Porque eles são pagos pra não Exatamente, falar, né, velho? A gente não pode ficar nem esperando nada deles, assim, Não, porque e eles outra? não vão falar. E outra, eu acredito que eu tenho uma teoria meio estranha, mas assim, na época que eu tava fazendo a parte do alistamento e tudo mais, eu pesquisei bastante sobre coisas do exército, aeronáutica e tudo mais. Então, eu descobri que uma das coisas que são puníveis, assim, com provavelmente pena no Brasil de morte, eu acho, se eu não me engano. Não tem pena de morte no É Brasil. o abandono à pátria. Se você estiver numa guerra e abandonar a guerra e fugir,
É a única lei que existe que, eu não sei se é ou não é, na época, né, 1900, muito antigo. Eu vou pesquisar. Vamos pesquisar. Mas eu acho que é deserção. É o único... Mas o que me leva a crer que isso, se, por exemplo, eu estou no exército, eu estou investigando um caso de alguma coisa extraterrestre e eu abro o bico, será que eles não tentam encaixar como uma traição à pátria, no sentido de que, cara, não vou nem abrir minha boca porque não vale a pena botar minha vida em risco. E daí acabam controlando, tipo, os militares. Eu acho que, na verdade, sentido. eu colocar a vida em risco seria mais no caso, tipo, deles até, sei lá, poderem fazer alguma coisa contra a pessoa que abriu o bico, mas eu de uma digo maneira... de dentro do exército. Sim! O cara falar. Então, uma pessoa de dentro do exército talvez não falaria, tipo, por medo de que alguém fosse lá e apagasse ele, mas não porque, tipo, existe uma lei que se você falar alguma coisa você vai ter pena de morte. Sim, mas é justificável, né? É mais fácil pra acontecer. Você tá embasado nas leis, entendeu? Não sei. É mais perigoso, né? Porque você tá meio que faroeste, assim, né? Velho oeste, né? Cada um por si, irmão. Pode ser, né? Não sei. Bom, eu sei que o problema de tudo isso é que os testemunhos de moradores da região desmentiria essa resposta. Mas, como previsto, eles bateram o pé em sua resposta e tal. Então, mesmo existindo testemunhas que presenciaram muitas movimentações atípicas relatando o contrário do que os militares estariam afirmando, eles não cederam, né? Então, é padrão, né? Eu acho que é modus operandi. Tem muito o que fazer, né? Então, desde que a história começou a ser divulgada, o tema ufologia parece efervescer na região. Os moradores começaram a reparar mais na passagem de helicópteros pela região. Então, ufologia é a hashtag mais procurada do momento lá na cidade. Será? OVNI. Hashtag OVNI. Vou fazer hashtag ET. um web scraping e vou pegar a informação e vou fazer a porcentagem de quanto subiu. Lá. Nossa, deve Uma ter análise de explodido dados. a tampa das hashtags. Estampa da hashtag. Então, porém, com algumas pesquisas na internet, descobrimos que a movimentação de helicópteros na região não é incomum, né? Por conta de queimadas. Pois a região tem uma área muito grande de mata, só que o local da queda não seria uma área comum de buscas por queimadas, né? Porque ela é bem próxima da cidade e de fácil acesso. E essas buscas por focos de queimada ocorrem em áreas mais densas e afastadas. É a mesma coisa que falar, não, o exército, eu moro, tipo, 100 metros, 500 metros afastado do meu vizinho. 500 metros é uma distância bem grande. Bem grande. Mas vira um helicóptero e ficar procurando entre a casa, minha casa e a do vizinho, enquanto ele tem uma área muito mais densa, que é muito mais perigosa. Porque ali, obviamente, quem mora próximo da região vai alertar imediatamente. Sim. Então, não seria um problema tão grande e eles não precisariam perder tanto tempo ali. Por isso que, pra mim, não faz sentido. Sim. Ali seria uma área de passagem, não de procura por foco de incêndio, porque é uma área relativamente próxima da cidade. Sim. O que pode ter acontecido também é uma denúncia, porque um desses vizinhos estava jogando guimba de cigarro acesa lá no mato seco lá e tava botando fogo nos negócios tudo. Incendiários. Incendiários. Será que não foram os extraterrestres? Incendiaram a mata? Eles querem... pra terminar logo. Não, eles querem cuidar da gente. Só falta mais 1 metro quadrado de mato pra queimar pra terra derreter, velho. Ai, que horror. Não, meu Deus, não. O aquecimento global, Global. Então, o único problema desse caso pra gente é a quantidade grande de relatos e uma quantidade quase nula de registros, né? Como imprecisões, divergência de horário, né? E a falta de registros em foto e vídeo. Esse caso provavelmente vai demandar dos pesquisadores ainda um intenso trabalho, né, na separação do que é fato e do que é boato no episódio de Caieiras, né? Então, eu acredito que a gente tem que se manter atento, observando, né? Sim. Com relação às brincadeiras e piadas que a gente faz, é literalmente só brincadeira. A gente põe uma fé de que possa vir a ser real. Com certeza. Porém, a gente precisa entender... E um pouco mais de... Claro. Não vou nem dizer provas, porque talvez provas a gente não vai ter, mas
esperar se desenrolar. Daqui a pouco vai que aparece uma pessoa que, tipo, tem algum registro cabuloso, assim, pra Ou mostrar. alguma examinação de solo, e né? tá com medo, às vezes, de vir a público e tal. Então, tipo, eu acho que é um caso bem recente, a gente tem que esperar os próximos capítulos aí pra ver o que pode rolar, né? É aquela coisa, que nem o ET de Varginha. Se você for pegar os primeiros 3 dias, uma semana, até um mês após o acontecido, é muito confuso. Tem coisa ali, mais de 50% do caso foi descartado. Sim. Muitas pessoas não gostam de admitir que nem tudo ali estava correspondendo com a realidade no começo, e depois pegaram os fatos que poderia ser mais concreto, né? E daí conseguiram fazer uma análise um pouco melhor da situação. Mas a questão é que já basicamente passou um mês e agora que a gente vai ver. Ou vai acontecer uma revelação muito interessante, né? Da questão dos pesquisadores, né? Da Pode GEPURP, acontecer. ou até mesmo... Não, do exército eu não espero muito, mas... Não. Né? Ou vai ou racha. Ou vai chocar ou vai morrer na casca do ovo. Pois é, cara. É tipo um pouco triste, assim, porque a gente espera tanto, assim, sabe? Poxa, pode ser tanta coisa legal, mas... Mas a gente não pode ser deixado, assim, levar se influenciar por coisas... Por querer acreditar. Sim. Porque, assim, a intenção de acreditar nessas coisas vem de um ponto de vista muito maior do que evidências. É uma questão, que nem eu sempre falo, quando a gente fala de seres extraterrestres, a gente fala mais uma questão espiritual, uma questão, tipo, tecnológica, Sim. uma questão evolutiva. Então, tipo assim, que nem a gente vai usar novamente A gente vai usar novamente o caso de Varginha. E, pra mim, não parece corresponder com seres altamente desenvolvidos. Porém, nesse caso é diferente, porque os seres flutuam, segundo testemunhas. Então, a gente está falando, no caso Varginha, onde foram humanoides que caíram na Terra, e aqui a gente está falando de seres altamente... cara, os caras flutuam. É outro esquema, É uma outra assim, pegada, né? Por isso que eu acho que eles viram só no começo e depois não viram e nem nunca vão ver. Porque a gente acredita que esses tipos de seres mais evoluídos, eles conseguem fazer uma mudança um shift de dimensão, assim, onde eles estão no físico, vão pro espiritual, vão pro vibracional, vão pro e isso no qualquer outra momento que coisa eles que quiserem, tipo, pra eles é assim, sabe? No então... momento que eles quiserem. Então eu acho que, tipo, vai morrer na casca. Eu acho que não vai ter muito relato. E outra, onde foi parar o material da queda? Né? Se houve realmente, se existe algo, tipo... Provavelmente alguém tem que ter visto esses restos. A não ser que eles tenham desmaterializado de alguma forma, mas... O que também é possível, né? Não, isso aí. Tudo é possível. O mundo pode ser um pudim. E se minha avó tivesse nascido com roda, eu seria uma bicicleta. Então, né? A gente trouxe aqui pra vocês a história, né? Pra vocês interpretar. A gente tá esperando um pouco mais de detalhes, né? Evidências e etc, né? Mas hoje o episódio é um pouquinho mais curto pra falar sobre esse caso que a gente trouxe de última hora, que, aliás, nem era o assunto desse programa, só que a gente resolveu atropelar pra colocar isso logo em pauta, porque é algo novo, é algo que tá acontecendo e muitas pessoas vêm questionando a gente no Insta sobre... Vocês vão falar sobre o caso Caieiras? Então a gente decidiu, tipo, não, vamos falar agora. Depois, no próximo programa de extraterrestres... A gente recebeu umas mensagens, né, perguntando, só que também tava muito recente e tal, e tipo, muito canal falando sobre também. E... Agora que deu uma acalmada, a gente conseguiu separar um pouquinho o joio do trigo. Então, tudo no seu tempo, né? Então vamos pro Resumation Lemonation. Vamos. Então, bora lá. Caiu uma parada muito doida no interior de São Paulo e os moradores escutaram um estrondo de 400 milhões de decibéis, porque a cidade inteira ouviu, né? Então, menos seu Ernesto, de 98 anos, porque ele estava sem seu aparelho auditivo no momento. Coitado. Coitado, seu Ernesto. Logo após socorrer uma mulher que estava no mato com um namorado. Beijou na boca. Ele gosta. Ele gosta. Ui! Viu uma luz e a queda de um objeto. E juntamente após isso, 2 seres bombados, sarados, lindos, bonitos, radiantes, saíram do mato.
Um deles tinha até uma tatuagem maori. Maori. Acho que Os sim. tribais. Os tribal. Os seres tinham flutuado para dentro da mata em direção à cidade e um exército 2.0 com roupas diferentes e bastões de luz avermelhados doados por Darth Vader foram atrás dos seres. O exército, obviamente, está escondendo o jogo e os moradores estão há 20 dias sem dormir. E basicamente nada foi definido com precisão, pois todos os testemunhos precisam ser levados em consideração ainda. É muita loucura pra cabeça do muita pessoal de doideira. Caieiras. Como que fala? É caieirenses? Ana Caieirense. Não é mentiroso. Telhadenses. Da teia da... Não. Mandinha, o que a gente vai falar no próximo episódio? A gente vai falar sobre os 7 corpos espirituais. Como assim, 7? É porque supostamente a gente são como se fossem camadas, assim, sabe? Dos nossos corpos. Mibolha. Isso, aí tem a primeira. Eu não vou saber agora os O nomes, físico, né? que é os boundaries do nosso corpo, até onde a gente eu não existe, sei né? agora de cabeça os 7, Tem mas... o espiritual, que vem logo depois, ele é um pouquinho mais afastado e vai cada vez cria uma dimensão maior, né? Desses corpos espirituais. Tem o de budista, né? Que eles chamam budista. Que eles chamam. É isso? Eu não lembro. Esse é o penúltimo. Eu lembro de alguns, mas a gente vai revisar, né? Antes de falar, obviamente. A gente vai estudar sobre antes de falar, né? Mas a gente vai falar, e é muito interessante, porque cada um desses corpos estaria agindo de uma forma, num ambiente, num tipo de, entre aspas, realidade ou conceito de mundo para que existe, porque o nosso mundo físico é o nosso mundo físico, a gente conhece, 3D. Sim. O mundo espiritual já é um pouco diferente, o outro é mais diferente. Então, eles vivem, eles existem em planos em que talvez até nem faça sentido pra gente, assim, imaginar, porque não tem como conceber, né? Mas todos até porque, coexistem de alguma maneira. Até porque um desses corpos é o corpo divino, então não cabe a nossa compreensão, assim. É bem interessante, eu espero que... É bem legal, a gente viu brevemente sobre, assim, achou bem interessante, a gente só quer estudar um pouco mais mesmo pra trazer com... Botar os pingos nos is, né? Mais certeza aqui pra vocês. Exatamente. Né? Então, seguinte, pessoal, antes de falar sobre o próximo episódio, eu vou falar o seguinte, deixa o like, se inscreve, segue no Instagram, @papo_no_celular, segue o The Gogs, canal CTzinho, ele vai mudar as câmeras agora. É isso aí, próximo episódio, 7 cores espirituais. E, gente, se vocês não querem dar o like por nós, dê pelo nosso bebê. Olha aqui, ó, ele tá pedindo like. Pede like, filho. Vai, imagina ele manda um... Like! Fofinho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Um pouco mais curto, mas bem mais... né? Direto ao ponto. Exatamente. Muito obrigado a todo mundo que ficou. Gratidão, nossos amigos. É nóis. É nóis. E... Zoom!